E aí, galera do primeiro ano, novamente estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9, lembrando que na aula que a gente teve pelo Meet na semana passada, a gente trabalhou com inequações. Essa aula a gente vai concluir ela só que pelo Meet, certo? Então, seria a aula do capítulo 8, então ela vai ser concluída, mas pelo Meet. Nós vamos trabalhar hoje essa aula gravada aqui pela Alternativa Play, o capítulo 9, certo? Deixar bem claro que nós vamos ainda trabalhar com as inequações, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar, né, com o estudo da função quadrática, né? Só lembrando que toda função que pode ser escrita na forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c pertencem aos números reais e a tem que ser diferente de zero, ou seja, o a aqui da função quadrática, ela não pode ser zero. Se for zero, aí deixa de ser uma função quadrática. É chamada de função quadrática. Quando são atribuídos valores a x, encontram-se valores de y e, consequentemente, definem-se os pares ordenados que serão os pontos do gráfico desse tipo de função. Da união desses pontos surge uma curva, né, chamada de parábola. A gente viu que na função do primeiro grau a gente obtém uma reta, na função do segundo grau nós vamos obter uma parábola, cujo formato aparece comumente em objetos e obras arquitetônicas. Definição e valor numérico de uma função quadrática. Bom, quando a gente vai trabalhar o valor numérico de uma função quadrática, ela é da mesma forma que a gente trabalhou a função do primeiro grau, né? Então, dados os números reais a, b e c com a diferente de zero, denomina-se função do segundo grau ou função quadrática, a função r de r, função r em r, né, escrita na forma y igual a f de x, deixar claro que o y aqui será o f de x, igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? Que é a forma geral de uma função, a forma genérica de uma função do segundo grau, uma função quadrática. Exemplos, nós temos aqui, ó, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, nós temos aqui o a da função, que é o coeficiente que acompanha a incógnita ao quadrado, né? Vai ser 2. O b vai ser o termo, o coeficiente numérico que acompanha a incógnita elevado a 1. Nesse caso aqui, o b vai ser menos 3. E o c aqui vai ser igual a 1, que seria o termo independente da função. Segundo exemplo, função g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x. Então, nesse caso aqui, o a é igual a menos 1, certo? Lembrando que aqui é omitido 1, né? A gente coloca se quiser. O b é igual a 5, e nesse caso, nós não aparece aqui o termo independente, a gente considera o termo independente, que é o coeficiente c, sendo igual a 0. Outro exemplo, m de x igual a 3x ao quadrado sobre 5, né? Nesse caso, o a é igual a 3/5, o b é igual a 0 e o c também é igual a 0. É importantíssimo sabermos encontrar os coeficientes, porque nós vamos precisar deles para resolver algumas situações. Valor numérico de uma função, né? O valor numérico é o valor que a função assume quando substituir a variável x por um determinado valor. É igual a que nós trabalhamos com a função do primeiro grau. Exemplo, nós temos aqui a função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí eu quero f de 0, quero f de 2, quero f de menos 1 e quero f da raiz de 3. Então, o f de 0, o que você vai fazer? No lugar de x, você vai colocar 0. Então, aqui vai ficar 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0 mais 6. 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0 mais 6. Essa parte aqui todinha zero, a gente vai obter como resultado o número 6. f de 2, então no lugar de x a gente vai colocar 2. Aí vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 mais 6. Então, vamos ter isso aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 mais 4 dá menos 6. Menos 6 mais 6 equivale a 0. f de menos 1, o que a gente vai fazer? No lugar de x aqui, desse x aqui, nós vamos colocar o menos 1. Então, como é que vai ficar? Menos 1 ao quadrado, menos 5x mais 6, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1. Tomar cuidado com o jogo de sinal que vai ter aqui, ó, menos 5 vezes o menos 1. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos por menos dá mais. Então, você vai ter 1 mais 5 vezes 1, que dá 5. Mais 6, né?
Aí você vai ter aqui menos 1 mais 5 que dá 6. Menos por menos jamais, desculpa. Aí 5 mais 1 dá 6. 6 mais 6 equivale a 12. F da raiz quadrada de 3. Então, no lugar de x, a gente coloca a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 5 vezes a raiz quadrada de 3 mais 6. Lembrando que, só lembrando o seguinte, que a raiz quadrada de 3, quando você estiver aqui, a raiz quadrada de 3 ao quadrado, o que acontece? A gente cancela o índice com expoente, isso aqui vai ser igual a 3. Ou seja, na realidade, quando você fosse responder essa expressão aqui, né, você teria 3 menos 5 vezes a raiz de 3 é 5 raiz de 3, mais 6. Junta esse 3 com esse 6 aqui, que dá 9. Aí você vai obter 9 menos 5 raiz de 3. Né? É justamente o que vai acontecer aqui. Ó. 9 menos 5 raiz de 3, que é a resposta. Continuando aqui. Ó. Nós vamos ter algumas relações entre os coeficientes e as raízes da equação de segundo grau. No ano passado, vocês estudaram duas relações entre os coeficientes e as raízes da equação de segundo grau. Esse ano vai ter mais alguns, certo? Então, de acordo com a fórmula de Bhaskara, as raízes x1 e x2, ou x' e x2', da forma que você quiser falar, da equação do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a e b e c são constantes reais e a é diferente de zero. Podem ser obtidas por... Então a gente obtém as raízes da equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando que o delta, né, a gente chama ele de discriminante. Nós geralmente usamos, como vício de linguagem, a gente chama de delta, né? Que é o nomezinho da letra grega. Mas na realidade, no estudo de função de segundo grau, ele é chamado de discriminante. O discriminante porque quem vai discriminar se a equação vai ter ou não raiz, né? Porque o que acontece? Sendo assim, conforme o sinal do discriminante, tem-se que se o delta for igual a zero, nós vamos ter uma equação com raízes reais iguais, ou seja, o x' vai ser igual ao x2'. Se o delta for maior que zero, ou seja, for positivo, nós vamos ter que o x1 e o x2 vão ser números reais distintos. Se o delta for maior ou igual a zero, o x1 e o x2 de certeza vão ser números reais. Agora, se por acaso você resolver o discriminante da equação e ele der negativo, o que vai acontecer? O x1 e o x2 não são números reais, né? A gente até coloca o seguinte, a equação, não existe raiz real para a equação. Esse aqui seria o estudo do discriminante, para saber se a equação terá ou não raiz. A partir dos valores de x' e x2' é possível estabelecer as seguintes relações entre as raízes x1, o x' e x2', x1 e x2, depende da forma que você faz, e os coeficientes a, b e c. No livro de vocês ele está chamando de x1 e x2, né, que eu copiei do livro de vocês esse textozinho aqui. Geralmente eu chamo de x' e x2'. Essa relação aqui, que é a soma das raízes, vocês estudaram ano passado. Como é que a gente determina a soma das raízes sem precisar achar o x' e o x2', utilizando apenas os coeficientes, ó. Usando essa relação aqui, ó, menos b sobre a. Onde é que eu vou encontrar o b e o a? Vou encontrar na equação de segundo grau, na sua forma lá, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nós temos essa outra relação aqui, ó, que é o produto das raízes, né? O produto das raízes da equação de segundo grau, que é x' vezes x2', e que vai ser c sobre a, que é o coeficiente c sobre o coeficiente a. A outra relação, essa aqui vocês não estudaram, certo? Que é a soma dos inversos das raízes. A gente trabalha utilizando essa relação aqui, ó, que é a soma dos inversos. Ó. O que é o inverso? Você inverter a fração. Vamos supor aqui, deixa eu pegar um exemplo. Vamos supor que você tem aqui o número 2. Então, quem é o inverso de 2? O inverso de 2
é 1 meio. Aí se eu tenho aqui o menos 3, aí quem seria o inverso de menos 3? O inverso de menos 3 é menos 1 terço. Então, essa relação aqui, ó, é a relação da soma dos inversos, né? Então, você pegar a soma e dividir pelo produto. A outra relação que nós temos aqui é a soma dos quadrados das raízes. Soma dos quadrados das raízes, que seria isso aqui, ó. A soma do quadrado das raízes, que vai ser a soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Lembrando que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, é só você achar a soma e achar o produto e jogar nessa relação aqui. A soma dos cubos das raízes seria isso aqui, ó, a soma dos cubos das raízes, que seria S elevado a 3, ou seja, a soma das raízes elevado a 3 menos 3 vezes o produto vezes a soma das raízes. Outro exemplo aqui, ó, conhecendo a soma, que é x1 mais x2, que é igual a menos b sobre a, e o produto, que é igual a x' vezes x2', que é c sobre a, da equação de segundo grau, pode-se calcular também as médias aritméticas, geométricas e harmônicas dessas raízes. Lembrando que a gente tem que se basear sempre na soma e sempre na fórmula do produto. Como é que a gente acha a média aritmética de dois números, x1 e x2? Quer dizer, a média aritmética de dois números x1 e x2 é o valor x que substitui esses números e não altera a sua soma. Seria isso aqui, ó. x1 mais x2, que seria o x' mais o x', né? Seria a soma das duas raízes dividido por 2. Só que a soma das raízes é justamente a relação menos b sobre a. Então você poderia determinar menos b sobre a primeiro, que é a soma das raízes, e depois dividir por 2. Aí você teria aqui a média das raízes da equação do segundo grau. A outra média a gente chama de média geométrica positiva. Então, os valores têm que ser positivos. Então, a média geométrica positiva de dois números positivos, x1 e x2, é o valor g que substitui esses números e não altera o seu produto. Ou seja, a média geométrica aqui seria g igual a raiz quadrada do produto entre as raízes. Ó, tá aqui, ó. A g é igual a raiz quadrada de x' vezes x'. Só que x' vezes x' é igual a quem? É igual a P, que é o produto das raízes. Lembrando que o produto das raízes corresponde a quem? A C sobre A. Continuando aí. E nós temos a média harmônica, né? Não é muito utilizada, mas tem aqui no livro de vocês, média harmônica de dois números não nulos, x' e x', é o valor H que substitui esses números e não altera a soma dos seus inversos. Então, fazendo toda essa prova aqui, ó, nós vamos obter essa relação aqui, ó, que é H é igual a 2 vezes o x' vezes o x' sobre x' mais x'. Só que x' vezes x' corresponde ao produto e x' vezes x' corresponde à soma. Então, nós teríamos aqui a relação para calcular a média harmônica de duas raízes de uma equação do segundo grau. Essas relações das médias aí, elas não são nem muito utilizadas, né? Mas o livro trouxe aí como questão de conhecimento para vocês. Continuando aqui, obtenção de uma equação de segundo grau a partir das raízes. Então, você pode montar uma equação de segundo grau só sabendo as raízes, obedecendo essa relação matemática aqui, ó. Lembrando que a equação de segundo grau, a sua forma geral é essa, ó, x² mais bx mais c igual a 0. Dividindo tudo por a, você dividindo aqui por a, isso aqui por a, você vai obter essa expressão aqui, ó. Tá vendo? x² menos aí menos b sobre a vezes x mais c sobre a igual a 0. Quando a gente divide por a, aqui, ó, colocando a aqui embaixo, o a corta com a, aí sobra só o x².
Então, ficaria essa expressão B dividido por A e a expressão C dividido por A. Só que B menos B sobre A corresponde à soma e C sobre A corresponde ao produto. Então, o que acontece? Vamos supor, vou colocar aqui, vamos supor que eu tenho uma equação, aqui uma equação do segundo grau e ela me deu aqui como raiz, vamos supor, x1 igual a 1 e o x2 ou x duas linhas igual a 3. Aí eu quero saber qual é a equação do segundo grau que vai gerar como raízes esses dois valores. Aí o que você vai fazer, né? Você vai justamente determinar a soma das raízes. Quem é a soma das raízes? É 1 mais 3. E o produto das raízes é 1 vezes 3. A soma dá 4. O produto dá 3. Então a gente vem aqui, ó, na expressão, ó, puxar uma setinha para cá. Aí o que a gente vai fazer? X ao quadrado menos a soma, aí a soma aqui, ó, a soma que deu 4, então vai ficar 4 vezes x mais o produto, ó, o produto deu 3, igual a 0. Tá aqui, ó. Nós temos essa equação aqui, ó. E essa equação, ela vai determinar como x' e x duas linhas esses dois valores. Agora, o que eu precisei saber? Eu precisei saber que, para montar essa equação, eu preciso saber essa relação aqui. X ao quadrado menos, lembre que isso aqui é a soma. E lembre que isso aqui representa o produto, né? O produto da equação. Bom, vamos continuar aí a apresentação. Bom, a gente vai para as atividades. Observe aqui que nós temos, né? Considerando m e n, as raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, calcule sem resolver a equação. Então, ele quer que a gente calcule sem resolver, então a gente não vai determinar o x' e o x duas linhas, certo? O valor de cada expressão a seguir. Bom, e o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, vou fazer aqui do lado, ó, a gente primeiro vai determinar a soma. A soma corresponde a menos b sobre A. Aí o que acontece? Na equação, nós temos já a fórmula, não é isso? A gente já tem a fórmula sobre... Desculpa aí, pessoal, passou. Vou voltar aqui a apresentação. Então, o que vai acontecer aqui? Menos. Aí tem um menos. Eu vou apagar porque está meio apertadinho aqui. Deixa eu fazer um canto que esteja mais espaço. Deixa eu voltar aqui. Está um pouquinho apertado. Eu vou trocar aqui a borracha, a canetinha. Vou fazer aqui em cima. Soma menos b sobre A. Aí o que acontece? Eu tenho menos da fórmula. Observe que na equação aqui o b, observe que na equação o b já é negativo, ou seja, você vai ter aqui menos 5, né? Menos 5, vou colocar aqui entre parênteses, sobre o A aqui ele vale 1, aí menos por menos dá mais, 5 dividido por 1 dá 5. Então, nós vamos ter que o m mais o n equivale a 5. Lembre que isso aqui é a soma das raízes, aí m mais n. A questão diz que o x' e o x duas linhas vão ser o m e o n. Aí nós vamos ter também, ou vamos precisar da relação do produto.
A relação do produto é C sobre A, né? Aí o que acontece? O C equivale a quanto? O C equivale a 6, o A equivale a 1. Então, nós vamos ter aqui que o produto das raízes equivale a 6, ou seja, M vezes N equivale a 6. Então, vamos responder a primeira letra aqui, ó. Vamos responder aqui a primeira letra. Vou botar um sinal de igual. Se eu fosse fazer isso aqui, eu ia fazer o seguinte: 1 sobre N e 1 sobre N, determinando o MMC, o MMC de M e N é M vezes N, a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, MN dividido por M dá N vezes 1. A gente vai ter aqui que é dar N, mais MN dividido por N dá M vezes 1. Nós vamos ter aqui o M. Aí, o que nós vamos fazer? Olha só como é simples. N mais M é a mesma coisa, ó, M mais N é a mesma coisa que M mais N, que é a soma. E nós já temos essa soma aqui, né? M mais N é a soma das raízes, né? Então, nós vamos ter aqui a soma. E aqui nós vamos ter M vezes N, que é o produto, né? Então, a soma das raízes, a gente tem lá em cima, que é 5. E o produto das raízes, nós temos aqui embaixo, que é 6. Então, tá feito aí, ó, M vezes N. Agora, nós vamos determinar aqui, ó, M ao quadrado. Nós vamos determinar aqui M ao quadrado mais N ao quadrado. Aí, olha só. Só voltando aqui algumas apresentações para vocês verem, né? Nós temos aqui o seguinte, ó, voltando aqui algumas apresentações, que a soma dos quadrados das raízes, só dando uma volta aqui para vocês verem, vai ser isso aqui, ó. X ao quadrado, x' ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado é a soma ao quadrado menos 2p, né? Então, a soma ao quadrado menos 2p. Então, o que acontece aqui? Isso aqui vai ser a soma ao quadrado menos 2p. Como nós temos a soma, quem é a soma? A soma é 5. Então, é só você colocar aqui, ó, 5 ao quadrado. Lembre que isso aqui é um S, viu, pessoal? S de soma. Menos 2 vezes o produto. O produto nós estamos ali em cima também, que equivale a 6. Então, nós vamos ter aqui, ó, 25. Nós vamos ter aqui 25 menos 2 vezes 6 dá 12, né? É 25 menos 12. 25 menos 12 equivale a 13. Tá aí a resposta da letra B. Vamos fazer aqui a letra C, ó. Como é que nós vamos fazer a letra C? Vou fazer do mesmo jeito da letra A. Vou determinar o MMC, que é o MMC de M ao quadrado e N ao quadrado. Vai ser o produto entre eles, ou seja, M ao quadrado vezes N ao quadrado. É o MMC entre M ao quadrado e N ao quadrado. Então, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. M ao quadrado, N ao quadrado, dividido por M ao quadrado, dá N ao quadrado. Vezes 1, você vai ter aqui N ao quadrado. Mais M ao quadrado, N ao quadrado, dividido por N ao quadrado, dá M ao quadrado, vezes 1. Nós vamos ter aqui M ao quadrado. Chegou aqui, ó, o que nós temos? N ao quadrado mais M ao quadrado, a gente já encontrou aqui, ó, equivale a 13. Então, já sei que aqui em cima vale 13. Agora, M ao quadrado, N ao quadrado, seria a mesma coisa que isso aqui, uma propriedadezinha das potências que vocês estudaram. M ao quadrado, N ao quadrado, é a mesma coisa que M vezes N, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Bom,
Aí o que acontece? Nós temos que m vezes n equivale a 6, que é o produto das raízes. Ao quadrado, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui que 13 sobre 6 ao quadrado, que equivale a 36. Está aí a resposta da letra C. Ok, pessoal? Vamos passar aí para a próxima atividade aí, todas da página 11. Na segunda questão, o que ele quer? Na segunda questão, ele quer a média aritmética das raízes. Bom, a gente viu o seguinte, que para calcular a média aritmética das raízes da equação do segundo grau, o que a gente vai fazer? Geralmente a gente coloca o x e um tracinho em cima para indicar a média. A gente usa aquela relaçãozinha que é a soma dividido por 2. Ó. Aí o que acontece? Isso aqui é soma, né? A soma, vamos achar aqui, vou fazer aqui em cima para eu ganhar. Desculpa aí, pessoal, passou de novo, vou voltar aqui a apresentação. Vou fazer aqui em cima. Observe que a soma das raízes aqui vai ser menos b sobre a. Já vou fazer direto. Menos de aqui com menos da forma dá mais sobre o a, que é 1, a soma dá 8, né? Já o produto das raízes dessa equação vai ser c sobre a. A é 1, né? O c é 9, então 9 sobre 1 é igual a 9. Então vamos fazer a soma aqui. Vamos fazer aqui a média das raízes da equação. Então a soma a gente já sabe que vale 8. Dividido por quanto? Dividido por 4. Dividido por 2. Nós vamos ter aqui que a letra A vai ser igual a 4, que é a média. Já a média geométrica, né? A média geométrica, que é a letra B, é a raiz quadrada do produto. Então, a gente faria o quê? A raiz quadrada de 8 vezes 9, né? Eita, desculpa, errei. É só a raiz quadrada do produto, né? 8 vezes 9 não. O produto a gente já tem. Aqui, deixa eu apagar. Então, a gente vai apagar aqui. Aqui nós teríamos a raiz quadrada do produto. O produto nós já temos aqui, o produto é 9, né? Então, raiz quadrada de 9, 3. Na letra C, nós temos a média harmônica. Como eu falei para vocês, pessoal, essa média harmônica não é nem muito utilizada. Mas, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, ó, né? Voltando aqui, a média harmônica, observe que a média harmônica é essa relação aqui, ó. 2 vezes o produto dividido pela soma, ok? Então, a média harmônica vai ser 2 vezes o produto dividido pela soma. Aí nós já temos o produto que vale 9, então vai ser 2 vezes o produto que vale 9, dividido pela soma que vale 8. Dá para simplificar aqui o 8 com 2, dá 1/4. Ou seja, a média harmônica aqui das duas raízes vai ser 9/4. Observe que não precisei calcular o x' e o x duas, certo? Basta apenas você saber a relação da soma e do produto. Então está aí respondido a questão 2, né? Vamos aqui para a questão 3. Questão 3. Calcula o valor de m na equação x² menos 6x mais 2m igual a 0, de modo que uma das raízes seja o dobro da outra. Bom, o que acontece nessa equação aqui? O que acontece nessa equação aqui? Observe que o A vale 1.
o coeficiente B vale menos 6 e o coeficiente C vale 2m. O que ele pediu aí? Ele quer saber o seguinte: determine m, né, sabendo que, vamos supor aqui, que o x' seja o dobro do x duas linhas. Então a gente tem que obedecer essa condição aqui. Bom, quais são as relações que eu tenho? Eu tenho a relação da soma, que diz o seguinte, que o x' mais o x duas linhas, que é a relação da soma, é igual a menos b sobre a. Aí, substituindo, nós vamos ter que x' menos, ou x' mais x duas linhas é menos, aí o menos aqui com o menos aqui, para não ficar batendo, né? Sobre o a que vale 1. Então a gente vai ter a seguinte relação, que o x' mais o x duas linhas é igual a menos por menos dá mais 6, certo? Bom, eu tenho que o x' mais o x duas linhas é 6 e tenho que o x' é igual a 2 vezes o x duas linhas. Então, eu vou fazer uma substituição. No lugar do x', eu vou substituir por 2x duas linhas, que é o valor do x'. Substituindo, nós vamos ter que 2 vezes o x duas linhas mais o x duas linhas é igual a 6. Continuando aqui, nós vamos ter que 3 vezes o x duas linhas igual a 6. Passo 3 dividindo, nós vamos descobrir que o x duas linhas equivale a 2. 6 dividido por 3 é 2. Como o x duas linhas é 2 e o x' é o dobro, significa que o x' vai ser 2 vezes 2, ou seja, o x' equivale a 4. Só que a questão não quer nem o x' nem quer o x duas linhas, ele quer o m, né? Bom, observe que o m ele corresponde a uma expressão ligada ao coeficiente c. E a expressão que nós temos relacionada aos coeficientes c é a relação do produto, né? x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. Nesse caso, 2m sobre 1. Como eu já sei o x' e já sei quem é o x duas linhas, o x' é 4 vezes 2 é igual a 2m. Posso cancelar esse 2 com esse. Vamos encontrar aqui o valor de m. O valor de m é igual a 4. Está aí respondida a terceira questão do livro de vocês, da página 11. Dando continuidade, vamos para a quarta questão. Quarta questão nós temos aí, ó, determine a equação do segundo grau na variável k. Ela é igual àquele exemplozinho que eu dei para vocês. Aí, olha só, a gente para responder aqui a quarta questão, eu vou precisar dessa relação aqui, ó, x ao quadrado menos a soma vezes x das raízes, né? Mais o produto das raízes. Aqui vai ser igual a 0. Aí o que acontece? A soma, vamos achar aqui a soma. Vamos achar primeiro a soma. As raízes aqui são 3 mais raiz de 5 e 3 menos raiz de 5. Indo para aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, vamos somá-las. Vamos somar aqui, ó, 3 mais raiz de 5 mais 3 menos raiz de 5. Cancela o raiz de 5 com o menos raiz de 5. Nós vamos ter que a soma das raízes é 3 mais 3, que dá 6. Vamos achar agora o produto das raízes, né? Vamos achar aqui o produto das raízes.
O produto das raízes vai ser igual a 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5. Então, fazendo aqui o produto, nós temos aqui aquele produto notável, o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nós vamos ter aqui 9, que é 3 ao quadrado, menos aí a raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5, 9 menos 5 dá 4. Respondendo a questão, substituindo lá, ó, x ao quadrado, menos a soma, quem é a soma? A soma é 6, então 6x mais o produto, que é 4, igual a 0. Tá respondida aí a questão 4, certo? Dá um tempinho aí para vocês escrever ou analisar a questão, porque eu vou precisar apagar para poder responder a questão 5. Bom, vou apagar a questão, eu preciso desse espaço aí para responder a questão 5. Bom, voltando para a quinta questão, né? Quinta questão. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e, para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6, em relação ao aumento de caminhões necessários para transportar a produção usando a capacidade máxima de cada carga de caminhão. Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? Então vamos lá, o que acontece? Nós vamos ter aqui N caminhões, aqui vai representar, esse N aqui vai representar o número de caminhões. Nós vamos ter aqui a capacidade de cada caminhão, aqui eu não sei aqui a capacidade, vou chamar de C, capacidade de cada caminhão. E a gente tem o seguinte, que o produto, a gente tem que o produto da quantidade de caminhões, o produto da quantidade de caminhões com a capacidade de cada caminhão tem que ser igual a 90 toneladas. Né? Aqui a quantidade de caminhões, aqui é a capacidade de cada caminhão. A gente sabe que a frota toda carrega 90 toneladas, certo? Então, na questão, a gente tem que descobrir quem é o valor de N. Só que o que vai acontecer? Essa capacidade aqui, C, ela vai ser reduzida pela metade. Ou seja, vai ser C menos a metade. Essa vai ser a nova capacidade de cada caminhão. E o que vai acontecer com o N? O N, que é a quantidade de caminhões, vai aumentar em 6 unidades. Ou seja, você vai ter N mais 6. O produto da nova capacidade, que é C menos 1/2, pela
a quantidade aumentada de caminhões mais 6 tem que ser igual à mesma distribuída semanalmente, que é de 90 toneladas, né? Isso aqui vai continuar sendo igual a 90. Bom, para resolver isso aqui, vai ser como se fosse um pequeno sistema de equações, né? Aí o que que acontece? Eu vou aplicar esse produto aqui, ó, C vezes N, dá Cn, C vezes 6 dá 6C, 1 meio negativo vezes N dá menos 1 meio de N, menos 1 meio vezes 6 dá menos 3, né? Porque vai ficar 6 dividido por 2, isso igual a 90N. C vezes N a gente tem aqui, ó, que é N vezes C. N vezes C e C vezes N é a mesma coisa. Então a gente pode substituir isso aqui por 90. Aí a gente vai obter a seguinte situação. Menos 3 igual a 90. Esse 90 aqui com esse 90, eles estão em membros diferentes, a gente pode cancelar eles. E a gente ficaria com a expressãozinha, a gente ficaria com a expressão 6C eita, meu pai. Vou ter que recomeçar aqui, viu, pessoal, a questão que eu terminei apagando aqui. Vamos recomeçar ela aqui em cima. Vou repetir de novo. Quinta questão, vou fazer até com a letra menor, porque senão não vai caber aqui. Bom, a gente viu o seguinte, que N era a quantidade de caminhões e C era a capacidade, né? Aí lá tem que N vezes C é igual a 90. Aí a gente tem também que C menos 1 meio vezes N mais 6 era igual a 90. Realizando o produto vai ficar Cn mais 6C menos 1 meio de N menos 3 igual a 90. Cn a gente substitui por 90 mais 6C menos 1 meio de N menos 3 igual a 90. Como eles estão em membros diferentes, a gente pode cancelar. Dando uma organizada, a gente vai ficar aqui 6C menos 1 meio de N é igual a 3, né? Então tem essa equação aqui. Como a gente quer descobrir o valor de N, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou nessa expressão aqui, ó, eu vou isolar o C. No lugar de, vou passar o N dividindo, né? Você vai ter 90 dividido por N, vou substituir aqui, no lugar de C vai ficar 6 vezes 90 sobre N, lembra que isso aqui é o C, né? Menos 1 meio de N igual a 3. Aí 6 vezes 90 dá 540 N menos 1 meio N igual a 3. Deixando aqui os denominadores iguais, né? Nesse caso iguais a N, o que que a gente vai ter? A gente vai ter 540 menos, no caso o denominador comum vai ser 2N. 2N. Deixa eu apagar aqui.
O denominador comum aqui vai ser 2n, aí vai ficar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, né? Porque o n vai cortar com n, menos, corto 2 com 2, aí n ao quadrado, aqui vai ficar n ao quadrado, igual a 6n, né? Porque o denominador aqui é 1, 2n dividido por 1 dá 2n, vezes 3 dá 6n. Cancela aqui, dando uma organizada aqui na equação, você vai ter o seguinte, eu vou jogar esses termos para esse lado igual a equação a zero. Então vai ficar assim, n ao quadrado, positivo, né? Mais 6n, que já está no membro que eu quero, menos 1080, igual a equação a zero. Calculando aqui o delta, né? 6 ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac, né? Então, 6 ao quadrado dá 36. Aí tem o menos da forma com o menos do c que vai ficar mais, 4 vezes 1 vezes c. Aí nós vamos ter aqui 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, vai 3... dá 4.320. 4.320 mais 36, vai dar 4.356. Lembrando que na fórmula vai ter a raiz de delta, né? Então a gente já pode fazer o seguinte, como terminou em 6, né? Como, por exemplo, 50 vezes 50 dá 2.500 e 60 vezes 60 dá 3.600. Então a raiz quadrada disso aqui ou vai ser 66, porque 6 vezes 6 dá 36, ou vai ser 64. Vamos testar aqui, ó. 6 vezes 6, 36, vai 3, 36 com 3 dá 39. Aí 6, 9 e 3. Aí 6, 5, 4 com 9, 13, isso. Então a raiz quadrada de 4.356 é 66. Então, substituindo lá na fórmula de Bhaskara, o n aqui, ó, vai ser igual a mais ou menos, ou seja, vai ser igual a menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 4.356, que é 66, sobre 2a. Observe que eu vou ter menos 6 com menos 66. Esse valor de n eu não vou utilizar na equação, eu só vou utilizar o valor que seja positivo, né? Então, eu não vou nem utilizar aqui, ó, menos 6 menos 66. Eu vou utilizar menos 6 mais 66, que dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, pessoal, o valor de n é igual a 30. Só que tem um detalhe. Observe que na letra B, nós temos 30 como resposta, mas não é. Ele quer saber respeitando a nova política de redução de carga. Ou seja, na nova política, você tinha 30 e vai ter que aumentar mais 6 caminhões. Ou seja, a resposta vai ser igual a 36. Então, com isso aqui, pessoal, a gente conclui a nossa aula de hoje. Tente fazer as atividades, né? E até a próxima, ok, pessoal?